Olá, eu sou o André e eu vou ser o professor da disciplina de componentização e reuso de software. Nesse primeiro vídeo, a minha ideia é me apresentar brevemente e falar um pouquinho do que a gente vai ver nessa disciplina, tá certo? Então, assim, fazendo uma breve apresentação, tá? Eu sou professor do Instituto de Computação, tá? Bom, eu ensino desde, eu não vou falar, né? 1989, parece velho. Então, e eu já lecionei várias coisas na minha vida, mas eu gosto bastante dessa área que envolve tanto o desenvolvimento, não é? Então eu lecionei, por exemplo, disciplinas de programação orientada a objeto, mas eu gosto muito dessa parte da engenharia que envolve o desenvolvimento de sistemas usando componentes, componentização, não é? A parte, como a gente vai ver aqui, que envolve também a arquitetura relacionada com os componentes. É uma área que não só eu já desenvolvi vários projetos na prática, mas eu também desenvolvo pesquisas nessa área, tá certo? Então, além dessa área que vocês vão trabalhar comigo aqui de componentes, eu também tenho fortes pesquisas, eu trabalho bastante na área de ciência de dados, tá? Eu faço leciono disciplinas em banco de dados, ciência de dados, e eu tenho as minhas pesquisas são fortemente voltadas para a área de saúde. O domínio que eu desenvolvo delas é a área de saúde. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, que eu tenho disciplina na área de ciência de dados, saúde, etc. Bom, agora que eu fiz uma breve apresentação minha, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente vai desenvolver a nossa disciplina, tá? Eu vou falar dos tópicos. Depois eu vou ter um outro vídeo que eu vou explicar em mais detalhes a dinâmica das aulas. Então aqui eu fiz um diagrama tentando ilustrar a nossa sequência de coisas, tá? A abordagem que vai ser usada nesse semestre, ela vai seguir basicamente esse script, vamos chamar assim, tá? Então o que a gente faz? A gente vai começar, porque vocês vão entender que não faz sentido você falar das peças ou dos componentes sem você olhar o cenário geral que você vai usar para conceber e combinar os componentes, que é o que a gente vai chamar de estilo arquitetural. A gente vai ter uma oportunidade, eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Então, na verdade, o estilo de abordagem de aula que a gente vai seguir durante todo o curso vai ser o que eu chamo de escalas. A gente vai sair da escala mais alta, que é você olhar o sistema geral, a sua arquitetura, o seu estilo arquitetural, e a gente vai mergulhando nele até encontrar os componentes menores, que vão ser ali os componentes de software que a gente vai encaixar. Então essa abordagem ela vai servir como guia para a gente ir introduzindo e conhecendo os vários conceitos que estão relacionados à parte de componentização e à parte de reuso. Então, para cada aula, então a gente está falando de 6 aulas, tá certo? Para cada aula, eu escolhi um tema-chave, né? Note que isso aqui é só uma espécie de temas maiores que são guias. Tem outros assuntos que a gente vai ter que introduzir no meio do curso que vão estar dentro desses temas-chave que são guias. Então, nos temas-chave guias, eu escolhi estilos arquiteturais, que vão ser, naquela aula, a principal tópico abordado. Então, a gente vai falar de Dataflow, eventos, MVC, mensagens e serviços e containers. São estilos, né? Note que é muito importante vocês entenderem que não é a minha intenção aqui ensinar arquitetura de software e nem estilo arquitetural. Esses estilos arquiteturais, eles vão servir como suporte, como base, sobre os quais a gente vai aprender como projetar e combinar componentes de software, tá? Então é claro que, para fazer isso, vocês vão ser introduzidos a cada um desses estilos e vocês vão aprender a pensar componentes dentro da lógica daquele estilo arquitetural. E aí, para cada um deles, a gente vai mergulhar. E a gente vai ter oportunidade, em paralelo, de conhecer tópicos interessantes dentro da área de componentes. Então, a gente vai começar com o Java, que é a linguagem que vocês
tem aprendido e usado nesse curso. Então a gente vai começar entendendo a lógica e a concepção do componente usando o Java local. A gente vai construir uma bibliotequinha de componentes, vai combinar eles e a gente vai ver eles em duas abordagens. O que a gente chama de black box, que é você olha o componente sem saber o que tem lá dentro e sai combinando. E o white box, que você vai conhecer como o componente é feito por dentro, como a estrutura dele é concebida. Aí depois a gente vai trabalhar com Web Components. Então eu vou mostrar uma abordagem que tem sido crescente na web, de você pensar os elementos da web como componentes e você poder combinar e usar isso, por exemplo, principalmente para fazer interfaces. E é por isso que esse tópico vai ser combinado com o Model View Controller. Tá? Depois a gente vai entrar na área de serviços. Então a gente vai falar sobre a arquitetura de mensagens, não é? E de serviços, né? O Service Oriented Architecture, e vai entrar nessa parte aqui de microserviços. Então, no fundo, a gente vai pegar essa lógica de componentes e vai ver como é que a gente pode pensar microserviços como componentes que se acoplam, se ligam para fazer alguma coisa. Aí, depois a gente vai avançar para a parte de containers. Então a gente vai ver o componente numa lógica maior, numa esfera maior, onde você pega um subsistema e você pensa o subsistema inteiro como componentes que se encaixam e vai estudar como a gente implanta coisas na forma de subsistemas que se interligam como componentes. E a última aula vai ser dedicada à integração dessas coisas. Esse é o plano inicial. A gente pode eventualmente fazer pequenas correções se a gente for percebendo, né, dependendo do ritmo da turma e tal. É uma experiência nova. Eu já tenho experiência em trabalhar em educação à distância, mas é a primeira vez que eu estou fazendo, não é a primeira vez, desculpa. Essa disciplina, especificamente, é a primeira vez que eu estou dando ela completamente à distância. Então vai ser uma experiência bacana que a gente vai fazer em conjunto. Eu gosto bastante desse tipo de coisa, ok? Então, nos vemos várias vezes aí no transcorrer do curso. Bem-vindos!